Ui, som.
Olá, boa tarde a todos e a todas, meus irmãos, minhas irmãs, meus amigos, minhas amigas. Com muita alegria que o Seical recebe vocês nesta tarde chuvosa, nesse fim de tarde chuvoso, né? Deu uma refrescada. Boa tarde aos nossos amigos da internet que nos assistem nesse momento no canal do Seical, no YouTube. E hoje nós teremos a alegria de contar com a exposição do Maxilânio Lacerda, e ele vai tratar do seguinte tema: desdobramentos espirituais. E para a gente organizar nossas atividades dessa noite, é sempre bom lembrar que a nossa exposição, a nossa palestra durará entre 35 e 45 minutos e depois sobrará um tempinho para a gente questionar o Maxilânio. Caso tenha alguma dúvida, o pessoal da internet também poderá mandar seus questionamentos via chat do YouTube. E o Maxilânio, dentro da disponibilidade de tempo, vai respondendo o que for possível. E para a gente dar início de vez, vamos fazer uma leitura de uma obra chamada Fonte Viva, um texto do Emmanuel, capítulo 3, e ela diz o seguinte: na grande romagem, pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu, sem saber para onde ia. Hebreus, capítulo 11, versículo 8. Pela fé, o aprendiz do Evangelho é chamado como Abraão, à sublime herança que lhe é destinada. A conscrição atinge a todos. O grande patriarca hebreu saiu sem saber para onde ia, e nós, por nossa vez, devemos erguer o coração e partir igualmente. Ignoramos as estações de contato na romagem enorme, mas estamos informados de que o nosso objetivo é Cristo, Jesus. Quantas vezes seremos constrangidos a pisar sobre espinheiros da calúnia? Quantas vezes transitaremos pelo trilho escabroso da incompreensão? Quantos aguaceiros de lágrimas nos alcançarão o espírito? Quantas nuvens estarão interpostas entre o nosso pensamento e o céu em largos trechos da senda? Insolúvel a resposta. Importa, contudo, marchar sempre no caminho interior da própria redenção, sem esmorecimento. Hoje é o suor intensivo, amanhã é a responsabilidade, depois é o sofrimento e em seguida é a solidão. Ainda assim, é indispensável seguir sem desânimo. Quando não seja possível avançar 2 passos por dia, desloquemo-nos para diante pelo menos alguns milímetros. Abra-se à vanguarda em horizontes novos de entendimento e bondade, iluminação espiritual e progresso na virtude. Subamos, sem repouso, pela montanha escarpada, vencendo o deserto, superando dificuldades, varando nevoeiros, eliminando obstáculos. Abraão obedeceu, sem saber para onde ia, e encontrou a realização da sua felicidade. Obedeçamos, por nossa vez, conscientes de nossa destinação e convictos de que o Senhor nos espera, além da nossa cruz, nos cimos resplandecentes da eterna ressurreição. Emmanuel. Para a gente dar continuidade, vamos passar agora a nossa prece inicial. Senhor Jesus, que alegria estarmos aqui nesta casa de amor, buscando compreender a sua mensagem, e por isso pedimos teu auxílio, para que a cada novo dia tenhamos ânimo renovado para continuar buscando a sua mensagem, para pormos em prática, para irmos modificando o nosso comportamento, para irmos colaborando para a mudança de um mundo melhor.
E nessa noite, em que aqui viemos novamente, em busca de Ti, Senhor, que possamos captar a mensagem da noite, que será direcionada pelo nosso irmão Maxilânio, e refletindo sobre tudo isso, possamos voltar aos nossos lares, tranquilos e recarregados. Obrigado por tudo, Senhor. Permaneça conosco. Maxilânio, fique à vontade. Boa noite a todas, boa noite a todos. Que a paz do nosso doce Rabi, da humilde Galileia, permaneça em nossos corações hoje e sempre. Nós vamos examinar hoje um tema que é comum a 100% dos habitantes do planeta. Todos nós fazemos o aqui chamado desdobramento espiritual. Allan Kardec, quando estudou esse tema, chamou esse tema de emancipação parcial da alma. Ele tratou disso quando estudou a segunda parte do Livro dos Espíritos, e exatamente o tempo que ele deu foi da emancipação da alma. E ele estudou todas as formas que nós podemos nos emancipar parcialmente do corpo físico a que estamos adstritos. Todos nós, quando encarnamos, tornamos-nos presos ao corpo físico, não obstante tenhamos a possibilidade de se desvencilhar dele, mesmo que temporariamente, em alguns momentos. E é desse ponto que nós vamos falar. E hoje, dado o tempo que nós detemos para o trabalho, nós vamos atender a dois desses estudos que Allan Kardec fez, que são o sono e os sonhos, assim como as visitas espirituais entre pessoas encarnadas, que ele chamou de pessoas vivas. E aí começamos com uma pergunta do Livro dos Espíritos para poder entender sobre esse tema. Allan Kardec perguntou: o espírito encarnado permanece de bom grado no seu envoltório corporal? Ou seja, o espírito que está habitando esse corpo, ele está tranquilo, ele está gostando de ficar nesse corpo? E a resposta é surpreendente e chama a atenção. É como se você, meu filho, perguntasse se ao encarcerado agrada o cárcere. O espírito encarnado aspira constantemente à sua libertação. Então, ficar no corpo físico é como se ficasse numa prisão. Para o espírito que antes de encarnar era livre, ele se torna preso, ele se torna detento do corpo físico. E os nossos momentos de desdobramentos espirituais ou de emancipação parcial da alma são momentos equivalentes ao que nós poderíamos aqui, usando a analogia dos espíritos, chamar de banho de sol, viu, gente? É como se o espírito tivesse aquele momento que ele pudesse tomar o banho de sol, mesmo estando preso no cárcere. E é por isso que todos nós, sem exceção, temos a necessidade imperativa de dormir. Todo aquele que não dorme, que tem dificuldade para dormir, padece muito essa libertação parcial do espírito. Por isso, a primeira coisa que a gente aprende quando estuda esse tema: não lute contra o sono. O sono é imperativo para a libertação do espírito e, como veremos, também para o refazimento orgânico. Vamos perguntar então um pouquinho sobre esse assunto que Allan Kardec explorou e estudou para que nós conhecêssemos isso hoje. Poderíamos perguntar o que é o sono. E uma das respostas que eles deram está na questão 402. Eles disseram que o sono é a porta que Deus nos abriu para que possamos ir ter com os nossos amigos no céu. Ele usou a expressão céu como sinônimo de plano espiritual. Então, todas as vezes que nós dormimos, nós temos a oportunidade, não quer dizer que vai acontecer sempre, de encontrar com amigos, estejam eles encarnados, estejam eles desencarnados.
É muito comum a gente se encontrar com pessoas encarnadas que sonharam tanto quanto nós e nos encontramos no plano espiritual. A gente vê isso acontecendo, sobretudo quando a gente tem afinidades mais próximas, mesmo que temporariamente. Por exemplo, estudos que nós fazemos, às vezes nós continuamos os estudos à noite com as mesmas pessoas ou as pessoas mais interessadas naquele estudo. E isso é fácil de comprovar. Pessoalmente, eu tenho várias comprovações acerca da minha própria situação. Outra resposta que foi dada por Allan Kardec no livro Evangelho segundo o Espiritismo é: o sono tem por fim dar repouso ao corpo. O espírito, porém, não precisa de repousar. Então, o corpo vai descansar, o corpo vai ser objeto de um refazimento que é necessário, mas o espírito não. Ele vai sair e vai continuar ativo, ele vai continuar em movimento. Para onde ele vai, com quem ele vai e o que ele vai fazer é que é preocupante, que nós temos que pensar um pouquinho e vamos tratar disso. O sono, diz ainda Allan Kardec, foi dado ao homem para a reparação das forças orgânicas e também para a das forças morais. Moral é a regra de bem proceder, de fazer o bem. E o homem faz o bem quando faz o bem pelo bem de todos, porque aí ele cumpre a lei de Deus, nos disseram os Espíritos. Logo, quando nós estamos falando em refazer forças morais, significa nos colocar de novo naquela verdadeira realidade que nós deveríamos ter quando estamos lúcidos, quando estamos em vigília, que é fazer o bem. Que quando nós vamos para o plano espiritual, se nós encontramos com o nosso benfeitor, ele sempre nos ajuda a lembrar-nos disso, para que quando voltemos para a carne, não voltemos para os interesses materiais, mas para os interesses fundamentais, essenciais, que estão presos à questão de fazer o bem. O bem é a essência do nosso viver. Mas o sono é isso. E o que é o sonho? Os espíritos responderam que o sonho é a lembrança do que o espírito viu durante o sono. O problema é que essas lembranças normalmente são fragmentárias. Essas lembranças normalmente não são completas e muitas vezes são desconexas, que fazem a gente pensar que aquilo não faz sentido. E realmente não faz, se olharmos só os fragmentos. E aí Allan Kardec, sabendo disso, indagou: por que não nos lembramos sempre dos sonhos? Porque se é a lembrança, por que nós não lembramos? E eles responderam: como é pesada e grosseira a matéria que compõe o nosso corpo físico, o corpo dificilmente conserva as impressões que o espírito recebeu. Por quê? Porque a este não chegaram por intermédio dos órgãos corporais. Vamos analisar. Quando você desdobra, ou quando você se emancipa, você vai com o seu corpo espiritual. E o seu corpo espiritual tem um cérebro, tem uma réplica do seu corpo físico. Aliás, o seu corpo físico é uma réplica do corpo espiritual. Tudo que você absorve, tudo que você assimila do lado de lá, passa pelo cérebro espiritual. Portanto, não vai para o cérebro físico. Diferente quando você está aqui. Tudo que você assimila agora está passando pelo cérebro espiritual, do corpo físico, e caminhando para o cérebro espiritual e ali sendo armazenado. A sua memória não está no corpo físico, a sua memória está no corpo espiritual. Portanto, quando você está no mundo espiritual em desdobramento, você está assimilando todo o que você está fazendo pelo corpo chamado perispiritual. Só que esse corpo perispiritual vibra numa frequência muito, mas muito mais rápida do que a frequência com que vibra as partículas do corpo físico. Logo, não há como transferir, como se faz com transmissão de dados. Se não está na mesma frequência, você não consegue transferir os dados do cérebro espiritual para o cérebro físico. Do cérebro físico para o cérebro espiritual você consegue, mas o oposto não. Mas então por que a gente lembra algumas coisas? Muitas vezes a gente lembra por ajuda do mundo espiritual, que aplica passos magnéticos que fazem com que a vibração um do outro se aproxime e a gente retém o que convém ser retido. E essa retenção terá alguma finalidade que servirá para nós em dado momento. Mas normalmente nós guardamos o que se chama intuição do que nós fizemos. Às vezes a gente vai dormir com um problema, pede ajuda numa prece, e aí quando a gente acorda com uma ideia nova que a gente não tinha. É como se chamam os americanos, os ingleses chamam de insight, uma nova ideia que surge na sua mente, que você acha que surgiu do nada. Não, ela foi aurida quando você estava nos colóquios com seu benfeitor ou com seus amigos espirituais do lado de lá.
O oposto também acontece, quando você se envolve com o pessoal que não é do bem. Tem muita gente que vai dormir e vai para caminhos tortuosos e volta com ideias ruins também, como de assassinar, como de separar do esposo, como de fazer isso ou aquilo. Também auriu lá. Por isso, já dá para ver o quanto é importante se preparar para dormir. E uma pergunta interessante: é necessário o sono completo para a emancipação do espírito? Eu preciso dormir? E a resposta é peremptória. Não. Basta que os sentidos entrem em torpor para que o espírito recobre a sua liberdade. Para se emancipar, ele se aproveita de todos os instantes de trégua que o corpo lhe concede. Então você está dirigindo um carro e começa a dar sono, para e vai dormir. Porque o espírito ele não quer saber se você está dirigindo ou não. E como ele é um escravo do corpo, como ele é um detento, qualquer oportunidade que tem de sair, ele vai querer sair. E se você persistir nessa situação, pode ser que você tenha um cochilo e aquele cochilo seja um movimento de um acidente. Como a gente, quando está no ônibus ou quando a gente está como passageiro, aí a gente dorme um pouquinho e naquele pouquinho a gente saiu do ar, ou seja, saiu da dimensão física e entrou em contato com a dimensão espiritual por pouquinho que tenha de tempo. Outro caso em que isso acontece, quando nossos sentidos entram em torpor, é quando nós estamos caminhando para a desencarnação. Pessoas que estão mais para lá do que para cá, é muito comum você ouvir delas dizendo assim: ah, vovó está aqui, mamãe está aqui, e aí você fala assim: ah, está delirando. Quem está delirando é você que não estudou o Espiritismo, porque se você tivesse estudado, você saberia que ela está vendo a vovó mesmo, está lá do lado. Na verdade, só porque os laços estão mais frouxos, ela está mais para lá do que para cá. Naquele momento, ela é um ser interexistencial, ela vai para o mundo espiritual e vai para o mundo físico muito facilmente. Desde que haja prostração das forças vitais, o espírito se desprende. É outro sinônimo para emancipação, para desdobramento, tornando-se tanto mais livre quanto mais fraco for o corpo. Por isso, próximo da desencarnação, ele está mais facilmente movimentando-se no mundo espiritual do que quando você está durante apenas o sono. Para que a gente possa entender isso de maneira, vamos dizer assim, exemplar, nós trouxemos alguns estudos de casos. Um deles está no livro Há 2000 anos, de Emmanuel, em que ele conta, naquela ocasião, como Públio Lentulus, que era o personagem que era o próprio Emmanuel naquela ocasião, ele conta de um sonho em que ele, de uma forma ou de outra, foi constrangido a reviver o seu passado. E ele diz, vamos lembrar que lá na questão 402, diz assim: quando o corpo repousa, acredita-o, diz o espírito, tem o espírito mais faculdades do que no estado de vigília. Lembra-se do passado e algumas vezes prevê o futuro. Então, Emmanuel, que é o caso aqui, vai se lembrar do passado, mas você também tem sonhos premonitórios. Algumas pessoas conseguem antecipar certos acontecimentos. Por quê? Porque foram revelados lá no mundo espiritual para ele, por alguma razão. O caso de Emmanuel, que ele próprio relata, diz assim: recolhi-me cedo, o que não era comum para ele, e senti que uma força extraordinária me selava as pálpebras cansadas e doloridas. O sono dele não era um sono convencional. Eu me lembro várias vezes, porque a gente consegue estudar no mundo espiritual, principalmente quando está na FEB, a gente tem os estudos lá que são muitos, e a gente continua estudando. Então, chega um determinado momento na minha casa, a minha esposa está lá comigo, fala: Bezinho, eu preciso dormir, porque a hora de eu dormir está pesando, e eu sei que não é um sono normal, não fui eu que quis dormir aquela hora. E eu ponho a cabeça no travesseiro e apago, e já estou lá do outro lado, de alguma forma. E como é que eu sei disso? Porque vários dos participantes relatam que também estavam do lado de lá. Ah, Max, estudamos o Evangelho lá. Eu falo: é mesmo, porque eu não lembro que eu estudei. Mas elas se lembram, e são pessoas que não se falam uma com a outra para dar essa mesma informação, o que pode claramente deixar-nos tranquilos quanto à certeza. Então, nesse caso aqui, ele foi induzido a esse sono que ele teve aqui, por alguém no mundo espiritual que julgou necessário ele rever esse passado. E aí ele diz o que aconteceu. Ele chegava a ver outros lugares, ele reconhecia paisagens que eram familiares para ele e que ele havia esquecido inteiramente na encarnação. E ele diz que parecia haver retrocedido à época de Lúcio Sérgio Catilina, ele não tinha certeza absoluta, pois que via a meu lado, bem como Cícero,
Então, 2 personagens, que inclusive são personagens históricos, que se me afiguravam 2 personificações. O Sérgio Catilina, o mal, e o Cícero, a personificação do bem, conforme ele relata. E ele ficou constrangido, né? Houve um constrangimento porque ele sentiu que ele tinha culpa nesse passado. Todavia, o que mais me humilhava, foi a expressão que ele usou, nessas visões do passado culposo, é que me prevalecia da autoridade e do poder para exercer as mais acerbas vinganças contra inimigos pessoais, contra quem expedia ordens de prisão sob as mais terríveis acusações. Quem lê o livro vai ver como é que a história de Emmanuel termina. Ele passa por várias provações, algumas mesmo chamadas de expiações, como, por exemplo, a morte dele debaixo do Vesúvio, né, que nós conhecemos quando ele estava em uma cidade que era Pompeia. E aqui nós vamos observar que para que ele foi constrangido a relembrar isso? Porque provavelmente ele estava seguindo caminhos que iriam levar para a mesma condição. E ele foi alertado. E isso impactou sobre ele, porque esse diálogo aqui ele está contando para um amigo muito próximo dele. Então veja que o sono pode fazer você lembrar do que você fez, quando você é acessado ou você é levado a acessar isso. Um outro caso interessante está no livro No Mundo Maior, de André Luiz, e está no capítulo 8, que se chama Nos Santuários da Alma. E aqui nós temos um caso interessante, que é o caso de uma enfermidade psíquica ligada ao sono. O que aconteceu? O André Luiz estava visitando, junto com o benfeitor, uma casa, que nós sabemos hoje que é a casa do presidente da FEB naquela época, que tinha outro nome aqui no livro, e o seu filho tinha participado da reunião do Evangelho no Lar, aquele encontro que a gente faz uma vez pelo menos por semana, e ele foi dormir. Então, ele conta, né, como é que esse processo se deu, que é o que nos interessa aqui. Nesse instante, o rapaz despedia-se delicadamente dos pais, retirando-se para o quarto particular, onde se recolheu ao leito após abluir a mente em pensamentos de paz e de gratidão a Deus, uma espécie de prece. Então, ele orou de alguma forma antes de dormir. Tinha feito o Evangelho no Lar. Então, se você for analisar, foi uma preparação para dormir, uma boa preparação. Não obstante, não foi suficiente. Dentro de breves minutos, então ele dormiu rápido, afastava-se do veículo denso, então ele estava desdobrado, e vinha ter conosco, saudando o Calderaro, que era o responsável por esse projeto, com especial carinho, porque já conhecia Calderaro. E a conversa a meio, quando 2 vultos sombrios cautelosamente se aproximaram de nós. Quem seriam, senão míseros transeuntes desencarnados? Perguntou André Luiz. Inteiramente distraído, continuei nos comentários humildes, mas o estimado interlocutor, esse rapaz chamava Marcelo, perdeu visivelmente a calma. Qual se fora tocado no íntimo por forças perturbadoras, Marcelo empalideceu, levou a mão direita ao peito e arregalou os olhos desmesuradamente, como alguém que entrou em pânico. Reparei que as ideias lhe baralhavam no cérebro perispiritual. Então ele estava ali, como a gente falou, raciocinando só com o cérebro perispiritual, que não conseguia ouvir-nos com tranquilidade. E, desprendendo-se célere de nossos braços, correu desabalado, retomando o corpo. Aí o André ficou assustado. O que aconteceu? E aí o Calderaro vai explicar o que aconteceu. A simples reaproximação dos inimigos de outra época, que eram aqueles 2 que se aproximaram, alteram-lhe as condições mentais. Hoje eu estava na casa de uma pessoa nossa, amiga, e tem uma cachorrinha dela que apanhou muito com o antigo dono e era muito mal com ela. Então toda pessoa de sexo masculino que chega perto dela, ela tem medo, ela se afasta, ela tem um trauma de tanta surra que ela levou, tadinha. E aí a gente percebe que isso acontece com o ser humano como acontece com os animais. A gente fica traumatizado de muito estresse que a gente foi obrigado a sofrer e que nos causou, lá no imo da alma, movimentos que a gente não conseguiu ainda diluir. Receoso, conta Calderaro, aflito, teme o regresso à situação dolorosa em que se viu há muitos anos, nas esferas inferiores. Então ele tinha medo de passar por tudo de novo e busca apressado o corpo físico, à maneira de alguém que se socorre do único refúgio de que dispõe em face da tempestade iminente.
Então, aqui funcionou o contrário, o corpo físico passou a ser o abrigo para ele por causa do medo. Ao invés de se libertar, ele se aprisionou ao corpo para proteger-se dos malfeitores que o buscavam. Os espíritos erradios bateram em retirada e tornamos ao interior doméstico, onde encontramos o jovem tomado de contorções. Quando você lê o texto lá, você vai ver que ele estava tendo crises epiléticas, que não adianta você dar remédio, porque não foram provocadas por via orgânica, foram provocadas por via psíquica, e que somente acalmar a prece, o passe, a água fluidificada ajudaria o Marcelo. E, obviamente, o trabalho no bem que ele se devotou, como conhecemos a história dele, porque esse Marcelo é o mesmo Zeu Vantuil, que era filho de Vantuil de Freitas, na década de 40, na FEB, e ele conseguiu superar essa situação. Mas por que isso aconteceu? O André Luiz insistiu. Em existências passadas, esse mesmo Marcelo, com outra personalidade, com outro nome, errou em múltiplos modos e o remorso guardou-lhe a consciência. Esse é o problema de errar. Quando você guarda o remorso, você abre a sua, vamos dizer, seu escudo protetor e você é passível de ser acessado por aqueles que você causou mal. Após a desencarnação, perambulou desequilibrado, de alma doente, exposto à dominação das antigas vítimas. Desarranjou os centros perespirituais, aí que está o problema, enfermando-os para muito tempo. Sustentado pelo socorro de um grande instrutor que intercedeu por ele, renasceu mais calmo. Então ele era um filho que não era um filho associado àquela família normalmente, ele foi ajudado pelo Vantuil de Freitas nessa situação. Contudo, o organismo perispirítico arquivava a lembrança fiel dos atritos experimentados fora do veículo físico. É como ele disse assim, as zonas motoras de Marcelo, em razão disso, constituem região perispiritual em convalescença, quais sensíveis cicatrizes no corpo físico. Então, a simples aproximação daqueles algozes é como se abrisse de novo as feridas, numa analogia com a ferida física. Isso explica muito dos pesadelos que crianças pequenas às vezes têm, que a gente precisa analisar com muito cuidado. Ao se aproximarem de velhos desafetos, o rapaz sujeita-se aos violentos choques psíquicos com que as emoções se desvairam, afastando-se da necessária harmonia. E é por isso que ele entrava em crise epilética. Então esse sono, esse desdobramento para ele era um tormento, quando os malfeitores se aproximavam. E vejam que mesmo assim, tinha benfeitores lá do lado, que não puderam fazer nada por ele, porque a simples presença já fez com que ele se perdesse. Um outro caso interessante é que a gente não sabia, até o Chico, o nosso querido Chico Xavier, trazer essa maravilhosa e inúmera quantidade de livros que nós recebemos. E o primeiro livro de André Luiz, Nosso Lar, ele vai relatar que quando estamos no mundo espiritual, então nós já estamos numa outra situação, nós também dormimos lá. E nosso corpo espiritual, que nós chamamos aqui, parece se tornar um corpo mais sutil ainda lá, e também ele se desdobra lá. E o André Luiz vai contar disso, porque há desdobramento espiritual também no plano espiritual. Ele estava em nosso lar e ele queria sempre visitar sua mãe, mas a mãe dele estava numa esfera elevada que ele, perispiritualmente, não tinha acesso, porque a vibração do corpo espiritual dele era menor do que a vibração onde a mãe estava. A mãe podia ir até ele, mas ele não podia ir até a mãe. Então o que ele fez? Ele pediu ajuda, e ele foi dormir como qualquer um de nós, foi recolhido ao quarto, confortável e espaçoso, e ele orou, fez como a gente precisa fazer todas as vezes, orou ao Senhor da vida, agradecendo-lhe a bênção de ter sido útil. Então ele se sentiu útil naquele dia. Daí a instantes, sensações de leveza invadiram minha alma, conta ele, e tive a impressão de ser arrebatado, de ser retirado em pequenino barco, rumando a regiões desconhecidas. Decorridos a minutos, vi-me à frente de um porto maravilhoso, onde alguém me chamou com especial carinho. Essas imagens foram desenhadas por alguém com intuição pictográfica e que captou o que provavelmente teria acontecido. Reconheceria aquela voz entre milhares. No momento abraçava minha mãe em transbordamento de júbilo. Ele estava ao lado da mãe dele, que estava numa esfera mais elevada que a dele. Fui conduzido então por ela a prodigioso bosque, onde as flores eram dotadas de secundar propriedade, a de reter luz, revelando a festa permanente do perfume e da cor. Então as flores lá, como se fosse aqui na Terra, durante o dia ela assimila a luz, e durante a noite ela fica iluminando
Os postes de energia elétrica, não precisaria mais deles se a gente plantasse flores nos nossos jardins, se estivéssemos no nível daquela situação, né? E ele conta que o sono, lá no mundo espiritual, não era propriamente qual que se verifica aqui na Terra. Por quê? Porque o nosso aparelho aqui é mais grosseiro do que o aparelho que ele usa no mundo espiritual. Eu sabia perfeitamente que deixara o veículo inferior no apartamento das câmaras de retificação, onde ele estava trabalhando, em nosso lar. E tinha absoluta consciência, então veja que ele tem precisão, que nós não temos, da movimentação em planos diversos. Minhas noções de espaço e de tempo eram exatas, o que não acontece conosco quando estamos encarnados. E surge uma pergunta interessante para nós explorarmos. Pode o homem, pela sua vontade, provocar visitas espíritas? Pode, por exemplo, dizer quando está para dormir: quero esta noite me encontrar em espírito com fulano, quero falar-lhe para dizer isto ou aquilo. Então Kardec simula aqui uma situação. E os espíritos disseram assim: o que se dá é o seguinte: adormecendo, o homem, seu espírito, desperta-se, e muitas vezes nada disposto se mostra a fazer o que o homem resolvera. Por quê? Porque a vida deste homem pouco interessa a vida do espírito quando está no mundo espiritual, uma vez desprendido da matéria. Então veja que os interesses são completamente diferentes. Quando nós estamos aqui, são interesses ainda voltados para a matéria. Quando nós estamos no mundo espiritual, isso aqui não tem nenhum significado. Nós vamos buscar outros interesses. Agora, isso ele está falando para homens espiritualmente já mais elevados, quem já está se espiritualizando. E aí nós vamos pegar um caso aqui que poucas pessoas sabem: Allan Kardec. Poucas vezes Allan Kardec conta dele mesmo, mas surpreendentemente na Revista Espírita de 1858, de fevereiro de 1858, no artigo chamado Escolhas dos Médiuns, ele relata uma situação interessante dele. Ele diz assim: enquanto estávamos calmamente na cama, ele usa a terceira pessoa para falar de si, um de nossos amigos nos viu várias vezes em sua casa. Ele estava na cama dele e o amigo via na casa. Posto que sob a aparência não tangível, não palpável, sentando-nos ao seu lado e conversando com ele como de hábito. Então eles faziam isso encarnados, um olhando para o outro, mas estavam fazendo isso Allan Kardec desdobrado e ele encarnado. Uma vez nos viu de chambre, outras de paletó. Transcreveu nossa conversa e nola remeteu no dia seguinte. Era como é bem de ver, relativa aos nossos trabalhos prediletos. Querendo fazer uma experiência, ofereceu-nos refrescos. Eis a nossa resposta. O homem anotou tudo isso. Não tenho necessidade disto, porque não é o meu corpo que está aqui. Então ele tinha clareza de que não era o corpo físico. Bem sabeis que assim não há necessidade de vos dar uma ilusão. Então ele realmente confirmou que não era Allan Kardec encarnado que estava lá. Uma circunstância muito esquisita ocorreu então. Allan Kardec diz: quer por disposição natural, quer por resultado de nossos trabalhos intelectuais, sérios desde a nossa juventude, quase diríamos desde a infância, o fundo de nosso caráter foi sempre de extrema gravidade, mesmo na idade em que não se pensa senão nos prazeres. Quando a gente vê as fotos do Allan Kardec, parece uma pessoa sisuda, né? Parece uma pessoa às vezes fria. E é isso que ele está dizendo, ele era visto assim. Esta preocupação constante nos dá uma aparência de frieza, mesmo de muita frieza. É pelo menos aquilo que muitas vezes nos tem sido censurado. Então o próprio Allan Kardec era chamado a atenção: mas você é muito sério, Allan Kardec, dá um sorriso para nós aí. E aí olha o que aconteceu. Mas sob essa aparência glacial, talvez o espírito sinta mais vivamente que no caso de se dar a expansões exteriores. Ora, em nossas visitas noturnas ao nosso amigo, este ficou muito surpreendido por nos ver completamente outro. Éramos mais extrovertidos, mais comunicativos, quase alegre. Ele fala a expressão quase alegre, é ótimo. Quase alegre. Tudo em nós respirava a satisfação e a calma do bem-estar. E aí faz uma pergunta para nós nos refletirmos, era um artigo: não estará aí o efeito do espírito desprendido da matéria? Então ele contou uma própria experiência dele, né? Mas aquela resposta que nós falamos agora há pouco, perguntando se eu posso me encontrar com alguém que eu quiser, quando eu vou fazer essa pergunta para um espírito que já está elevado, ela vai ter aquela resposta que a gente viu. Mas se for para outro tipo de espírito, a resposta é outra. Os outros passam de modo muito diverso a fase espiritual da sua existência terrena.
Os espíritos que não estão se espiritualizando, que ainda estão voltados para as coisas da matéria, eles se preocupam muito com as coisas daqui, as coisas sensuais, as coisas que são poder, dinheiro, e eles se entregam às paixões que os escravizaram ou se mantêm inativos. Ou eles vão para mundos inferiores, com pessoas inferiores, no caso espíritos desencarnados, ou eles se mantêm inativos, fica por ali mesmo onde estão, sem fazer nenhuma situação. Então nós temos um caso no livro Missionários da Luz, aliás nós temos dois, nós vamos falar de um, que é um sujeito que dá vazão às suas paixões escravizantes. O benfeitor Sertório, que foi encarregado de ir buscar esses benfeitores, ele diz assim, esses participantes de um curso, ele diz assim: quando encarnados na crosta, não temos bastante consciência dos serviços realizados durante o sono físico. Contudo, esses trabalhos são inexprimíveis e imensos. Veja, tinha um curso sobre mediunidade no plano espiritual, feito pelo pessoal do plano espiritual, e alguns participantes destacados aqui da Terra foram convidados para participar. E 2 deles faltaram naquela noite, e esse Sertório mais o André Luiz foram atrás deles. E ele até aproveitou para explicar para André Luiz sobre isso ao longo da visita. Se todos os homens prezassem, ele quando fala homens aqui ser humano, seriamente o valor da preparação espiritual diante de semelhante gênero de tarefa, que era estudos para se espiritualizar, certo efetuariam as conquistas mais brilhantes nos domínios psíquicos, ainda mesmo quando ligados aos envoltórios inferiores. Por quê? Que a gente acabou de falar, fica retido no cérebro espiritual, não passa para o cérebro físico. Mesmo assim, você só tem uma vida. O conhecimento adquirido está lá, você é portador dele, você é o detentor dele, você não perde. E às vezes ele vem a você na forma de insights, na forma de vocação, na forma de facilidade para aprender isso ou aquilo. Então é sempre útil para você, mesmo quando você não tenha a lembrança completa. Infelizmente, porém, diz ele, a maioria de nós, encarnados, nos valemos inconscientemente, na maior parte das vezes, do repouso noturno, olha a expressão dele, para sair à caça de emoções frívolas ou menos dignas. Relaxam-se as defesas próprias e certos impulsos longamente sopitados ou segurados durante a vigília extravasam em todas as direções por falta de educação espiritual verdadeiramente sentida e vivida. Na minha época o pessoal chamava de soltar as frangas. Você conhece a expressão soltar as frangas? O pessoal à noite, de dia, parece aquela imagem, nossa, como ele é certinho, como ele é bacana, mas se você vê ele à noite, você não vai ter a mesma opinião, não, porque ele sai à caça, como foi a expressão do Sertório, de prazeres inferiores que ele não teve oportunidade ou coragem de dar vazão enquanto encarnado. E André Luiz conta um caso, eles foram buscar 2 casos. O primeiro era um tal do Vieira, que nós vamos deixar para vocês depois olharem. E o objetivo da reunião à noite era exatamente ter essa reunião de preparação de cooperadores do nosso plano para ajudar os encarnados na Terra. Então era um curso no mundo espiritual. E as ausências foram notadas, faltaram 2 deles, que eram exatamente Vieira e Marcondes, que não tinham chegado. E aí os 2 vão atrás, vão lá para saber o que aconteceu. E eles visitam Vieira e depois seguem até Marcondes, que nós escolhemos aqui para poder chegar aí. Então daí a minutos penetrávamos outro apartamento privado. Todavia, o quadro agora era muito mais triste e constrangedor do que o quadro anterior que eles tinham visto. Marcondes, que era o nome desse encarnado, estava de fato ali mesmo, parcialmente desligado do corpo físico, outra expressão para desdobrado, que descansava com bonita aparência sobre as colchas rendadas. Década de 40, coxa rendada era chique, viu, gente? Ao seu lado, 3 entidades femininas de galhofeira expressão permaneciam em atitude menos edificante. Eu chamaria isso nos dias atuais de 3 criaturinhas que não são muito benquistas. Vendo-nos de súbito, o dono do apartamento, que era o Marcondes, surpreendeu-se, porque ele não esperava que eles chegassem, né? Como se pegamos um pulo, hein? Mais ou menos assim, de maneira indisfarçável. Mormente em fixando em Sertório, que ele conhecia bem, que era o seu mais antigo conhecimento. Levantou-se envergonhado e ensaiou algumas explicações com dificuldade. Sabe quando você começa a gaguejar? É mais ou menos o que aconteceu com ele. Meu amigo começou a dizer, dirigindo-se ao auxiliar de Alexandre, que era o Sertório: já sei que vem me procurar. Não sei como esclarecer o que ocorre. Então ele não tinha como falar.
A essa altura da cena constrangedora, verifiquei então, sem vislumbres de dúvida, que as entidades visitantes eram da pior espécie de quantas conhecia eu nas regiões das sombras. Olha com quem que ele estava andando à noite. Irritadas talvez com o recuo do companheiro, que se revelava triste e humilhado, prorromperam em grande algazarra, acercando-se mais intensamente de nós, sem o mínimo respeito. Impossível que nos arrebatem Marcondes, disse uma delas enfaticamente. Afinal de contas, vim de muito longe para perder meu tempo assim, sem mais nem menos. Ele mesmo nos chamou, presta atenção, você chama pelo pensamento, você chama pelos seus desejos incontidos, você chama por aquilo que você contém para que os outros não saibam, mas no seu íntimo, se aquilo for forte, você chama. Exclamou a segunda atrevidamente, e não se afastará de modo algum. Sertório ouvia com serenidade, evidenciando íntima compaixão por aquelas 3 mulheres. A terceira entidade, que parecia reter instintos inferiores mais completos, aproximou-se de nós com terrível expressão de sarcasmo e falou, dando-me a entender que aquela não era a primeira vez que Sertório procurava um sítio para os mesmos fins e nas mesmas circunstâncias. Os senhores não passam de intrusos. Marcondes é fraco, deixando-se impressionar pela presença de ambos. Nós, todavia, faremos a reação. Não conseguirão arrancar-nos o predileto. Marcondes era o predileto. E gargalhando-se ironicamente acentuava. Também temos um curso de prazer. Marcondes não se afastará. Então ela sabia que ele fazia um curso para se espiritualizar, mas o curso que elas ofereciam era de outro naipe. Em seguida, com invejável tranquilidade, o Sertório, que já estava habituado e preparado para isso, dirigiu-se ao interessado, perguntando sem espírito de censura. Uma simples pergunta: Marcondes, que contas darei hoje de você, meu amigo? O interpelado respondeu lacrimoso e humilhado: ó Sertório, como é difícil manter o coração nos caminhos retos. Perdoe-me, não sei como isto aconteceu, não posso explicar. Mas ele acabou indo com elas e não com o Sertório. Algumas reflexões, gente, depois desses casos, que são casos reais, todos eles. Não tem aqui nenhum caso criado, todos são reais. Joana de Anges afirma no livro Autodescobrimento, uma busca interior: dize-me o que sonhas e te direi quem tu és e qual futuro terás. Então, dependendo do que você sonha, diz muito de você, da sua personalidade, que está travestida pelo que nós chamamos de persona, aquilo que a gente usa para ser aceito na sociedade, mas na intimidade nós não somos aquela pessoa. Fazemos todos os trabalhos da educação, do verniz social, mas na intimidade ainda carregamos muitas coisas que não são boas. E ela diz que isso aflora nos sonhos, e quando a gente se mostra, a gente pode descobrir quem realmente somos. Por isso, nós convidamos todos aqui para a preparação para o desdobramento. Allan Kardec, lá no livro O Evangelho segundo o Espiritismo, ele faz um convite extremamente interessante. Ele diz assim: eleve o seu pensamento a Deus quando sinta-se aproximar o sono e peça o conselho dos bons espíritos e de todos cuja memória lhe seja cara. Então, alguém, por exemplo, se afiniza muito com o Dr. Bezerra de Menezes, peça a ele. Se afiniza muito com Emmanuel, se afiniza muito com o seu benfeitor, se afiniza muito com um parente que sabe que é um parente elevado, peça a ele, a fim de que venham juntar-se-lhe nos curtos instantes de liberdade que lhes são concedidos, e ao despertar, sentir-se-á mais forte contra um mal, mais corajoso diante da adversidade. Isso vale para todos os momentos. Eu, particularmente, com o meu benfeitor, eu falo para ele segurar na minha mão igual segura na mão de criancinha, para não deixar eu fazer igual o Marcondes fez, para eu poder ir para o caminho certo, para não fazer besteira lá no mundo espiritual. Porque a gente sabe um pouco do mundo íntimo da gente, a gente sabe que predisposições a gente carrega intimamente ainda. Então é bom que a gente se proteja da gente mesmo, e não das meninas que vão ser atraídas pelos nossos desejos incontidos, no caso do Marcondes. Então é muito importante a gente perceber que também durante a noite, às vezes a gente está com um problema que está insolúvel, e a gente faz uma prece, pede ajuda para esses mesmos benfeitores, eleva o pensamento a Deus, e no dia seguinte, como se fosse um passe de mágica, a gente acorda com uma ideia nova que resolve o problema.
Então, isso é uma questão de hábito. Todas as noites, depois que eu aprendi isso, juro para vocês, nunca mais na minha vida eu durmo sem fazer uma prece rapidinha que seja, porque às vezes o sono está tão intenso que a gente vai, amém, que assim seja, mas faz pelo menos um pouquinho, para não ir para o mundo espiritual sem se preparar. Porque vocês vejam, dependendo da lei de causa e efeito, mesmo preparando como Marcelo, ele ainda não conseguia se livrar daquilo que era necessário para ele passar como processo expiatório. Mas isso faz parte do show, porque se ele continuasse fazendo isso, daqui um pouco isso vai sendo cada vez diminuído, até que um dia, como aconteceu com ele não tenha mais o inconveniente de encontrar esses malfeitores. Por isso, vamos lembrar de Jesus, todas as vezes que nós estamos com dificuldades, ele nos convidou: vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Então, quando você vai dormir, peça a ele, o nosso guia, o nosso mais importante ser que já desceu nessa terra, para ele nos ajudar. Ele mandará os seus mensageiros, com certeza, a nos auxiliar, porque ele mesmo diz: perdi-se-vos-á, vos será dado. Então, gente, vamos lembrar, desdobramento espiritual é coisa séria, e que a gente precisa se ocupar delas com seriedade, com responsabilidade, e principalmente com aquela visão de estar se espiritualizando. Não é só aqui, encarnado. A gente estuda e se espiritualiza também quando estamos desdobrados. Muita paz a todas, muita paz a todos, e permanecemos à disposição. Obrigado, Maxilânio. Agora a gente passa para a parte de perguntas e respostas. Alguém aqui no salão tem à disposição para alguma pergunta? Aqui da internet, nenhuma, mas eu tenho duas. Ótimo. Ao dormir, necessariamente haverá o desdobramento? Necessariamente você sairá do corpo. Você pode ficar inativo, como ele falou, você pode buscar planos elevados, você pode buscar planos inferiores, você pode acessar o seu passado, você pode acessar o seu futuro, você pode ter um sono problemático, por exemplo, quando você está com, sei lá, comeu uma feijoada, assistiu um filme de terror, aí você vai ter muito problema porque você vai ficar conturbado, mas você vai continuar sendo você do lado de lá. O que você vai fazer vai correr pelos seus interesses, você que vai determinar. No livro Sexo e Destino, vocês veem que os casos aqui são imensos, a gente passaria a noite toda trazendo casos aqui, que é ótimo, porque os casos ajudam a gente a entender. Tem um caso da menina, que ela era apaixonada pelo rapaz, que era também a irmã apaixonada pelo mesmo rapaz. Drama, essas coisas não acontecem mais, graças a Deus, né? Mas eram duas irmãs, uma consanguínea e a outra meio que problemática ali, era só o pai dela que era o pai e nem sabia que era o próprio pai, era como se ela fosse adotada. E ela tinha um profundo desejo pelo rapaz. E ele vai descrever um sono em que o foco dela era ver o rapaz. O que ela fez quando acordou, quando desdobrou? Foi direto na casa dele. E para surpresa dela, quem que ela viu lá com ele? A irmãzinha. Voltou para o corpo dela como Marcelo, desesperada, chorando. Não lembrava o que tinha visto, mas estava angustiada. Por quê? Porque ela viu o que ela não viria em corpo físico. Não se lembrará, mas sentiu. Então todos nós desdobramos. Para onde nós vamos são os interesses que podem ser momentâneos, que podem ser interesses superiores, mas nós sempre vamos para algum lugar, mesmo que ficar perto da cama. Os ancestrais, os civícolas, eles praticamente ficavam ali perto da tábua, não tinha muito acesso ao mundo espiritual, tinham medo. Mas nós que já temos experiências já multimilenares, nós já temos condição de ir bem mais além. Se nós lembrarmos de outro caso, nós vamos encontrar lá no livro nosso lá, o André Luiz com medo de fantasma. Pode um negócio desse? André Luiz com medo de fantasma no mundo espiritual. Por quê? Porque ele viu dois encarnados que têm uma aparência diferente por causa das substâncias do ectoplasma, né? Que a gente chama de duplo etéreo, que levam a pouco com ele e que lá no mundo espiritual eles se diferenciam, além do cordão fluídico que liga o corpo físico. E quando André Luiz viu aquilo, eu vou ter fantasma, saiu correndo de medo. Aí a menina, a enfermeira Narcisa foi explicar para ele: não, meu filho, são espíritos desdobrados, encarnados, e eles são de elevada escola, porque não são poucos espíritos que sobem por si só até onde nós estamos. E eles estavam indo além do nosso lar, estavam indo para outra colônia. Então eram almas grandes, os Mahatmas,
que desdobrados, eles buscam elevados planos. Então, o estudo depende dos interesses essenciais. Então, a gente tem que começar a substituir aqueles interesses que são mundanos, aqueles interesses que são específicos daqui, porque eles são coisas que não têm utilidade para o mundo espiritual. Eles são todos meios. Eu preciso comer, eu preciso beber, eu preciso dormir, eu preciso ter todas essas coisas, mas eu não preciso ser escravo delas, viver como se elas fossem a razão de ser minha aqui. Não, eu tenho que viver sabendo que elas são meio. O fim é me espiritualizar. Então eu não posso me apegar a dinheiro, não posso me apegar a prazeres, não posso me apegar. Não é que eu vou não ter dinheiro, que eu não vou ter prazer, mas eu vou usar isso com parcimônia, com o controle que eu sei que eu preciso para poder atingir o plano de espiritualização. Agora nós temos perguntas no chat do YouTube. Tâmara Moraes manda o seguinte questionamento: mas quais as consequências para quem dorme sob efeito de remédios como Zolpidem? E com quem sofre de insônia e não consegue dormir? Não, quem toma remédio é uma bênção, porque o remédio ele vai fazer aquilo que você naturalmente não faz. Então ele vai criar condições para que o espírito se liberte. Então o remédio é uma bênção, e de graças a Deus de ter o remédio. Então quem sofre de insônia tem que procurar o tratamento médico para poder ver que remédios são adequados para que essa insônia seja superada. Mas nós recomendamos também, se ainda com o tratamento médico não foi suficiente, que procure o tratamento espiritual, porque pode haver situações como a do Marcelo. O Marcelo pode desenvolver uma insônia por medo que ele só tem quando está no plano espiritual. Então é uma situação que a gente precisa ter os dois lados. Nós nunca podemos abandonar ou desfazer ou deixar de usar o apoio físico. Nós temos que considerar, a medicina está aí como está por permissão de Deus, senão não estaria. Mas também não podemos desconsiderar o amparo espiritual que todos nós precisamos levar em conta, que eles existem. Então, às vezes, a gente pede para que os nossos benfeitores nos auxiliem. Uma mãe que tem filhos com essa dificuldade, pede, a própria mãe faz a aplicação de um passe enquanto o menino está tentando dormir. Enfim, são vários caminhos, a água fluidificada, que a gente pode utilizar para minimizar ou até erradicar o problema, mas sempre conjugando o amparo da medicina terrena com o amparo espiritual. Algum questionamento aqui no salão? Bom, temos mais uma aqui na internet. Elza Gabriela, ela apresenta o seguinte questionamento, uma dúvida: existe algum horário mais adequado para dormirmos que facilite um sono mais reparador e um desdobramento mais tranquilo? É como a gente, quando participa de um estudo ou de uma reunião mediúnica, o importante é que nós tenhamos uma certa habitualidade de horários, porque os espíritos que estão lá no mundo espiritual, que a gente pede para vir ajudar, eles também têm afazeres como nós temos. Eles vão ter que sair dos afazeres deles para nos atender. Então, se a gente altera, hoje eu vou para Gandaia e vou dormir essa hora, amanhã eu vou para outra. Não, aí fica difícil da gente poder ajudá-los. Mas o normal, que seria, que eu poderia dizer, se possível, o padrão natural, né, da luz. A luz vai se pondo, nós vamos tendo naturalmente, pelo processo biológico, a necessidade do sono. Então, esse seria o mais razoável de se fazer. Mas nem todos podem fazer isso. Mas se tiver um hábito de fazer isso de forma regularidade em outro horário, nenhum problema, porque os benfeitores vão se organizar para poder nos auxiliar. Por exemplo, no livro Libertação, tem um outro caso de desdobramentos em que, na cidade estranha, as pessoas desdobradas são preparadas para cometer crimes na Terra. Eles conversam, dialogam, preparam planos, e quando a pessoa acorda, ela acorda com aquelas ideias que ela parecia que não tinha antes de dormir. E não tinha mesmo, porque ela oferiu essas ideias lá. E aí o benfeitor fala que aquele horário era o horário que eles estavam esperando essas criaturas. Então eles têm um horário também para confabular, tanto no bem quanto no mal. A gente precisa tomar cuidado de dormir preparando, independentemente do horário. Algum questionamento aqui no salão? Há alguma explicação na nossa doutrina para quando ocorre o desdobramento, a pessoa ela não sabe que desdobrou, mas ela se vê deitada, ou ela se vê deitada, ou ela não consegue se mexer? Esse caso que você está relatando, assim como o do remédio, eles são bem comuns na vida de muitas pessoas. Esse caso que você está relatando, por exemplo, a gente que trabalha já com mediunidade há quase 2 décadas, então tem vários
alunos que vão para fazer o curso que relatam essa situação. Inclusive, eles vão aprendendo a lidar com isso. Na verdade, ela se vê, não, ela vê o corpo que é dela. Ela, na verdade, é, na essência, quem está desdobrado, e não o corpo que está ali. O corpo é só o habitáculo, né? Só, é entre aspas, né? É o abençoado habitáculo. Então, essa situação, a gente vai ajudando essas pessoas que têm isso lá no curso da mediunidade na Federação Espírita Brasileira a ter controle sobre isso. Porque se você tiver controle sobre o seu desdobramento, você pode ir a lugares e ter lembranças até do que você viu, do que você falou. É claro que essa permissão vai até um limite. Os benfeitores não vão permitir que nós vejamos tudo. Para você ter uma ideia, uma outra maneira de você ter o desdobramento espiritual, a emancipação, é a vidência. Tem um caso no livro Os Mensageiros de uma pessoa que era uma senhora, que a casa dela era o centro espírita. No começo da década do século XX, década de 30, década de 20, quase não tinha centro espírita aqui no Brasil. Isso aqui que nós estamos vivendo hoje aqui é uma bênção. Então as pessoas faziam reuniões nas suas próprias casas e os benfeitores protegiam as casas. E essa senhora, ela tinha uma vidência muito alargada, muito ampla. O que os benfeitores fizeram? Porque a casa dela se tornou um centro espírita. E aí vem entidades sofredoras. Eles circunscreveram as possibilidades de visão dela. Eles restringiram para ela ver só o que convinha. Ela tinha potencial, mas não era conveniente ela ver, porque iria desequilibrar. Então, os benfeitores cuidam disso. Não quer dizer que a gente vai ter poder sobre tudo, mas se você consegue se desdobrar, tendo consciência que desdobrou, você tem, entre aspas, uma vantagem competitiva, falando espiritualmente. Por quê? Porque você passa a ter mais controle. Por exemplo, eu fiz o curso, eu vou lá lembrar do que curso eu fiz, porque eu aprendi, fica mais fácil do que trazer insights. Você lembra com mais frequência, com mais tranquilidade, o aprendizado torna-se mais fácil. E isso depende de treino, tem que treinar, tem que exercitar. O que acontece na maior parte dos casos? As pessoas sentem medo de não conseguir acordar, medo de ficar imóvel, e isso tudo é natural porque ela está aí diante do desconhecido. Mas depois de uma palestra dessa, ou depois de um estudo de um assunto desse, não tem por que ter medo, tem que se preparar. Se já acontece isso habitualmente, pede os benfeitores para ajudar, e o benfeitor vai estar lá do lado, vai ajudar, vai conversar, vai mostrar como faz, eles vão auxiliar, desde que nós busquemos, porque lembre de Jesus, busca e acha. Temos mais uma aqui da internet, de Eliana Pereira. Minha filha desencarnou com 6 meses. É possível que ela se conecte comigo, ainda tendo em vista que ela era um bebê? Veja, quando nós desencarnamos, alguns de nós, poucos, retomamos a forma adulta. Aqueles espíritos que já estão com aquisições espirituais mais elevadas, eles conseguem adquirir essa possibilidade. A maior parte das crianças continuam como crianças, não tem ainda esse domínio sobre o próprio perispírito para poder se transformar em adulto. Então é comum que possa acontecer de um adulto fazer uma mensagem para poder confortá-la, mas não o bebê propriamente dito, se ele não tem essa possibilidade. Quando ele tem essa possibilidade, ele pode até se mostrar para a mãe como bebê, mas ele vai atuar como um adulto, e ele vai estar falando como um adulto e não como bebê. Eu posso falar isso pessoalmente porque meu filho desencarnou com 5 anos, e quando ele se mostra para nós, quando ele se mostrava principalmente nas fases iniciais, ele se mostrava como criancinha de 5 anos, falava normalmente, e ele não falava normalmente quando estava aqui entre nós, estava com dificuldade ainda, mas falava normalmente. E só mais tarde, me foi revelado pessoalmente quem era ele, por que aconteceu o que aconteceu, e ele era adulto, não era mais criança. Ele se mostrava como criança apenas porque a mãe precisava ter a certeza, e enquanto a mãe estava desdobrada. Minha esposa várias vezes já relatou isso, que ela conseguia lembrar com precisão. E esse é um caso interessante porque uma amiga lá em Cuiabá, ela lá em Brasília, as duas estavam juntas numa visita a esse meu filho, e a amiga lá não sabia que ela tinha sonhado e mandou um quadro que ela pintou. E depois que o quadro chegou, ela pediu para ela ligar. Ela ligou e falou: dia tal eu sonhei e nós estávamos lá nesse lugar assim assado e o Alex estava lá com a gente. E minha esposa quase caiu no sofá, já estava no sofá. Por quê? Porque era exatamente o mesmo lugar que tinha ficado na imagem dela, que ela tinha pintado. Então são vários casos que reforçam que nós podemos ter, para o conforto dos pais principalmente, esses encontros, mas eles não são necessariamente encontros que o bebê faz. São adultos que fazem pelo bebê, ou o bebê retoma a forma adulta e se mostra como bebê apenas para poder deixar a mãe confortada. Mais uma.
Boa noite. Eu vi que o senhor falou que há desdobramento quando toma remédio. Há desdobramento quando alguém toma anestesia geral? Porque eu conheço uma pessoa próxima a mim que uma vez tomou anestesia geral, fez uma cirurgia e teve a sensação que não ia voltar mais. E ele falou que ouvia vozes, né? Queria acordar e não acordava. Quando ele acordou nos prantos. Ficou mais de 1 hora chorando. Foi um custo voltar, parar de chorar. Foi a sensação que tinha, né, desencarnado, né? A pessoa não entende porque não é espírita. E não voltava. Tem desdobramento? Esse é o desdobramento profundo que nós conhecemos por experiência quase morte. A pessoa começa a ver já a entrada no mundo espiritual e por alguma razão ainda tem coisas para fazer aqui e ela tem que voltar. E ela entra na necessidade de ter que voltar. E ela consegue descrever. É muito comum pessoas em comas descrever o que o médico está fazendo na cirurgia. Nós temos relatos aí científicos, não são religiosos, e inúmeros e incontestáveis, que mostram isso. Então o espírito estava com um profundo desdobramento, ele já estava quase totalmente emancipado e a ponto já de desencarnar, né? E por alguma razão ele volta. Lázaro, do Evangelho, ele estava por um fio, como diz no linguagem popular, né? Com o poder do magnetismo de Jesus, ele retomou o corpo e viveu muito mais anos ainda, né? Então nós temos vários casos em que as pessoas, por alguma ou outra necessidade, elas entram nesse estágio. O êxtase também, que é o estágio mais elevado do desdobramento, é muito comum da pessoa ir em êxtase, é tão bom lá onde está que ele não quer voltar e é capaz de desencarnar. Por quê? Porque é tão bom lá, que comparado com aqui, que a pessoa fala, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Quando volta numa tristeza, o que eu voltei? Por quê? Porque lá onde ele estava era muito superior do que essa situação de provas que nós vivemos aqui, que às vezes é até chamado de vale de lágrimas do nosso planeta, porque é um lugar onde a gente tem que depurar as nossas imperfeições, que a gente mesmo às vezes construiu em nós. Então isso é normal, não é incomum, para dizer bem, realidade é bastante comum, né? E a gente vê isso, se a gente pesquisar na literatura científica, muito mais frequente do que a gente imagina. E aí ele tem que reconsiderar, né? Como ele vivia antes, como ele tem que viver agora, porque foi dado uma nova oportunidade a ele, com certeza. Muito obrigado, Maxilânio. Não sou eu que quero agradecer, porque eu pensei que o pessoal pudesse pensar assim, gente, esse negócio de desdobramento espiritual, sono, sonho, é prática, aula prática, que vocês fossem dormir. Graças a Deus vocês não dormiram, não fizemos aula prática, ficamos na aula teórica, está muito bom. Agora, quando vocês forem à noite para cá, pode participar da aula prática também, viu? Muito obrigado pela atenção de todas e de todos. Muita paz. Como é bom a gente ouvir informações de efeito prático, né? Toda noite tem sono e tem desdobramento, então vamos tomar um pouquinho mais de cuidado. Muito obrigado pela presença de todos aqui nesta noite, inclusive dos nossos amigos e irmãos que nos assistiram pelo YouTube. O próximo palestrante da semana que vem será o Almérico de Paula, com a palestra Conhecimento e Consolo. Ao final das nossas atividades, nós temos água fluidificada no início da escada. No pé da escada tem um recipiente para coleta de copos, aqui ao lado também tem outro. E vamos encerrar com uma prece. Amigo Jesus, espiritualidade amiga, muito obrigado por esta noite, por tantas informações úteis de efeito prático. Obrigado pela preparação deste ambiente. Obrigado por tudo que tivemos a oportunidade de aprender nesta noite. E que a partir de hoje possamos refletir com mais cuidado, mais atenção sobre o nosso sono. Que tais informações possam beneficiar nossos irmãos também desencarnados e aqueles encarnados que não puderam estar presentes neste momento. Muito obrigado por todo o amparo nos dado e por todo o remédio, todo o benefício que nos é dado conforme as nossas necessidades. Que tenhamos uma noite tranquila, produtiva, de aprendizado
e uma semana de harmonia. Obrigado por tudo, que assim seja.